Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou agora há pouco a quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A1, o Paulistão, a primeira divisão. E olha, estou gravando o vídeo, já está virando meia-noite e 12. Já estamos saindo do dia 26 para o dia 27, quando São Paulo goleou a Portuguesa no Morumbi por 4-1 e encerrou essa quarta rodada. Detalhe, esta quarta rodada foi a que mais teve gols. Antes era a segunda, teve 17 gols. Poucos, né? Agora teve 22 gols, já deu uma melhoradinha, é a rodada com mais gols. Caiu o primeiro treinador, a Ferroviária, perdeu mais uma para o Bragantino por 2-0 e mandou embora o Vinícius Munhoz e já contratou, ou melhor, recontratou o Elano. E o Elano já vai estrear contra o Santos na Vila. Santos em crise, na Vila o Elano que tem história no Santos. São Paulo, Palmeiras e São Bento são os times que mais somaram pontos. Dos 12, somaram 8. Estão brigando aí pela ponta da tabela na classificação geral. Cada um lidera o seu respectivo grupo. Corinthians e Bragantino com 7 estão ali atrás. Então a briga está entre esses clubes. Na zona de rebaixamento, o Água Santa continua lá. Apesar de ter empatado com o Santos na Vila 0-0, ganhou um pontinho. E o Ituano entrou, hein? Tomou uma sapatada dos reservas do Palmeiras. E na briga pela artilharia, o Galopo fez 2 na goleada do São Paulo, tem 3 gols. Ele, Roger Guedes do Corinthians, que fez mais um, e o Kennedy da Ferroviária, que na primeira rodada fez 3 gols, depois está passando em branco desde lá. Bom, antes da gente esmiuçar os 8 jogos, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz muito lá no meu Twitter ou no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, antes da gente começar nos jogos, eu vou dar os resultados. Corinthians 2, Guarani 1 na terça-feira. Quarta-feira, Red Bull Bragantino 2, Ferroviária 0. Ituano 1, Palmeiras 3. Santo André 1, Botafogo 1. Santos 0, Água Santa 0. Aí hoje, quinta-feira, o São Bento ganhou da Inter de Limeira por 1-0. O Mirassol fez 4-1 em cima de São Bernardo e o São Paulo fez 4-1 em cima da Portuguesa. Se acabasse o campeonato hoje, Red Bull Bragantino primeiro com 7, o Botafogo segundo com 5, fariam jogo único em Bragança Paulista nas quartas de final. No grupo B, São Paulo com 8, Mirassol com 4, fariam jogo único no Morumbi nas quartas de final. Grupo C, São Bento com 8, Corinthians com 7, fariam um jogo único em Sorocaba. E no grupo D, Palmeiras e Santo André fariam um jogo único no Allianz Parque. Só para vocês entenderem. E na zona do rebaixamento, o Água Santa com 2 pontos e Ituano com 3 estariam rebaixados. Essa é a situação, só para vocês entenderem. Pois bem, essa quarta rodada começou lá na terça-feira, com o Corinthians ganhando de virada do Guarani por 2-1. Detalhe, menos de 1 minuto e 58 segundos, o Bruninho, num cruzamento da direita, ele chegou na esquerda, ajeitou, tocou na saída do Cássio e fez 1-0 para o Guarani. Surpreendendo. Bom, o Corinthians teve 10, 15 minutos de desacerto, depois tomou conta da partida, né? Foi com volume de jogo, foi criando, foi finalizando, foi encolhendo o time do Guarani no seu campo, né? Até que o Roger Guedes, já aos 46 do primeiro tempo, depois de muita pressão, ele faz 1-1. Roger Guedes fez seu terceiro gol, é um dos artilheiros do campeonato. Veio o segundo tempo, e aí logo no início do segundo tempo, num cruzamento do Fagner que veio lá da direita, desvio de cabeça do Yuri Alberto, o Fábio Santos, pasmem, mas ele apareceu na área de cabeça e fez 2-1, o Corinthians virou. O Guarani tentou alguma coisinha e tal, mas nada, nada, e o Corinthians também, apesar da pressão, criou algumas oportunidades, mas venceu por 2-1. A nota triste do Corinthians: o Maicon e o Cantillo saíram com lesões musculares e estão fora do clássico contra o São Paulo domingo no Morumbi. Então já são baixas, né? E o Fausto, que tem um entorse no tornozelo, ainda é dúvida. Então veja que esse início de temporada está sendo complicado para todo mundo. Bom, esse foi o único jogo de terça-feira. Corinthians 2, Guarani 1. Na quarta-feira, a rodada começou com o Red Bull Bragantino ganhando da Ferroviária por 2-0, 2 gols do Alejandro. O Alejandro, aquele mesmo que veio do Atlético Mineiro, estava lá no Bragantino, a temporada passada toda na reserva, esse ano começou com o Pedro Caixinha no time titular e está mandando ver. Vamos falar a verdade, a Ferroviária
time omisso, não jogou absolutamente nada e até por isso o Vinícius Munhoz foi mandado embora. Perdeu para o São Paulo em casa, normal. Perdeu com o Santo André em casa, anormal. Aí foi e tomou um passeio do Bragantino. Os gols saíram aos 12 e aos 28 minutos do primeiro tempo. E olha que o Bragantino poderia ter feito 4 ou 5, hein? Bom, moral, a Ferroviária, apesar dessa derrota, eu estava vendo aqui na tabela de classificação, ela tem 3 pontos que nem o Ituano, mas nos critérios ela se salvaria do rebaixamento. O Ituano cairia, mas está correndo perigo. Mandou embora o Vinícius Munhoz na quinta-feira, no dia seguinte, e já contratou o Elano na quinta-feira, porque sábado tem um jogo com o Santos na Vila e o Elano vai estrear lá. O Bragantino anunciou a contratação do zagueiro Patrick, do Atlético Paranaense. Aos pouquinhos, o Red Bull Bragantino vai reforçando seu elenco também. Na quarta-feira também, o Ituano recebeu reserva do Palmeiras. O Palmeiras, sábado agora, enfrenta o Flamengo pela Supercopa. Palmeiras campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa do Brasil, jogo único lá em Brasília. Pois bem, o Palmeiras mandou o time reserva e deu um passeio no Ituano. Você vê como o Palmeiras é bem treinado, tem um elenco. O torcedor até pichou muro. Torcida uniformizada pichou o muro porque perdeu dinheiro da Leila, né? Vamos falar a verdade, porque não tem sentido. Bom, o Ituano anunciou a contratação do zagueiro Claudinho, que estava no Iraque, e o Palmeiras falou que está no mercado, está atento, no momento certo vai contratar. Não tem pressa. Eu também concordo, tá certo. Bom, o Rafael Navarro fez 1-0 no cruzamento do Mike, com 29 minutos do primeiro tempo. Depois, o Eduardo Persson, que veio do Guarani, volante, empatou para o Ituano, mas depois só deu Palmeiras numa cobrança de escanteio. O zagueiro do Ituano acabou marcando contra, né? O zagueiro foi o Lucas Siqueira, marcou contra, e aí o Palmeiras decretou a vitória com o Tabata cobrando o pênalti sofrido pelo Flaco Lopes. Moral da história, Palmeiras com tranquilidade 3, Ituano 1. O Ituano na zona de rebaixamento com 3 pontos. No seu grupo é o Lanterna, o grupo C. Palmeiras no seu grupo, o grupo D, é o líder com 8 pontos. Essa é a tranquilidade. Também tivemos na quarta-feira Santo André 1, Botafogo 1. Eu trabalhei desse jogo lá no Bruno José Daniel, pelo grupo Tati, né? Cadeia internet, TV aberta, fechada, rádio AM, rádio FM, tudo. E o Botafogo conseguiu um ponto importante fora de casa. Os 15 primeiros minutos do primeiro tempo foram do Santo André, criou e parou no goleiro do Botafogo. E aí o Botafogo, na primeira investida ofensiva, bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para o Robinho, que fez 1-0. Segundo gol do Robinho com a camisa do Botafogo. Robinho veio do Paysandu, foi campeão da Copa Verde pelo Paysandu. Pois bem, o Santo André empatou ainda no primeiro tempo, no meu entendimento, num pênalti que não houve, né? O Gabriel Talhari disputou a bola com o Caio Dantas, mas no final da jogada você vai ver que o Caio Dantas com o braço derruba ele. Mas Gabriel Talhari veio caindo, se jogando, e a hora que toma o tranco ele já estava mergulhando. Mas enfim, o árbitro deu, Gabriel Talhari cobrou, fez 1-1. No segundo tempo, de novo, nos 15 primeiros minutos, Santo André veio em cima. Depois que mexeu na equipe, o Paulo Baier, o Botafogo equilibrou e tal. E apesar do pênalti para mim mal marcado, o empate foi um resultado justo. Botafogo, segundo colocado do grupo A, estaria classificado para as quartas de final com 5 pontos, os mesmos 5 do Santos, mas nos critérios está na frente. E o Santo André, segundo colocado do seu grupo, do grupo D, com 7 pontos, se enfrentaria o Palmeiras. Então, dois times que estão fazendo bela campanha, não vão correr menor risco de rebaixamento. E finalizando a rodada na quarta-feira, um jogo que é para se esquecer. 0-0 Santos e Água Santa na Vila Belmiro foi sensacional para o Água Santa, que marcou um pontinho, foi o seu segundo ponto na competição, é o Lanterna, né? Então essa é a situação. A Água Santa teve uma chance boa, que o João Paulo fez uma grande defesa, e o Santos foi vaiado, e tem que ser vaiado mesmo. O Odair Rama pode falar o que for, horroroso esse Santos, horroroso. Dá pra gente falar que foi um jogo horroroso, 0-0 foi um pecado para quem estava na torcida, estava no estádio, porque o jogo foi muito ruim. Santos, terceiro colocado no grupo A, fora da zona de classificação. Água Santa, lanterna, quarto colocado do grupo B, fora da zona de classificação e na zona do rebaixamento. Aí a rodada começou quinta-feira, começou hoje, um jogo até muito calor, 3h30 da tarde em Sorocaba, é um pecado, né?
Mas, de qualquer maneira, o que a gente pode falar é o seguinte: a Inter de Limeira, que anunciou a contratação do volante Jean Martin, que vem do Avaí, está ainda se reforçando, está tentando se acertar. O Pintado está tentando acertar. E o jogo foi muito pegado e tal. Mas a Inter criou e finalizou pouco, o São Bento criou e finalizou mais. Tanto que depois de pressionar dos 35 para frente, acabou marcando com o Marcos Nunes, cruzamento do lateral pelo lado esquerdo. O Marcos Nunes de cabeça faz 1-0 para o São Bento. Veio o segundo tempo e eu esperava uma Inter um pouco mais incisiva, um pouco mais em cima. O jogo continuou truncado, mas nos contra-ataques o São Bento tinha as melhores oportunidades. Depois dos 30 minutos, o São Bento segurou o jogo e segurou a vitória por 1-0. Campanha brilhante, hein? Junto com o São Paulo e com o Palmeiras, tem 8 pontos. Lidera o grupo C na frente do Corinthians, 1 ponto à frente do Corinthians. O São Bento, que foi vice-campeão da Série A2 ano passado com o Paulo Roberto Santos, está com o Paulo Roberto Santos fazendo grande campanha nesse ano. E o Pintado vai ter que dar uma melhorada nesse time da Inter, que a coisa tá feia, hein, gente? Aí nos 2 jogos da noite de quinta-feira, o Mirassol goleou o São Bernardo por 4-1, a primeira derrota do São Bernardo e a primeira vitória do Mirassol, e de maneira merecida, hein? Foi uma goleada espetacular. E que começou logo no primeiro, com 7 minutos do primeiro tempo, quando numa recuada de bola, o goleiro Alex Alves foi dar um bico, será que ele foi fazer e acabou fazendo o gol contra. Aí, claro, o Mirassol faz 1-0 com 7 minutos, evidentemente que a coisa fica mais fácil. Aí o Zé Roberto faz 2-0 com 21 minutos, Mirassol tranquilo, mandando no jogo. O primeiro tempo poderia ter terminado 3, 4. Acho que não teve um pênalti escandaloso não dado no Zé Roberto, que poderia ser o terceiro no primeiro tempo ainda. Veio o segundo tempo, o São Bernardo deu uma melhoradinha. O Léo Jabá fez o seu gol aos 10 do segundo tempo, 2-1. E aí, quando o São Bernardo poderia crescer na partida, logo em seguida o Negueba fez 3-1. Aí matou o São Bernardo, já não criou mais nada e tal. E o Fernandinho, que tinha entrado no segundo tempo, acabou ainda fazendo o quarto gol aos 40 do segundo tempo. Vitória incontestável. Olha o Mirassol, estava na zona de rebaixamento, agora ele já é o segundo colocado do grupo B de São Paulo. Ele tem 4, São Paulo tem 8. Jogaria com o São Paulo nas quartas de final. Você vê que uma vitória faz na competição. E aí, finalizando a rodada, o clássico no Morumbi. Começou esse jogo mais tarde, né, 21h30, e o São Paulo atropelou a Portuguesa. A Portuguesa, assim, quando tinha 10 minutos de jogo, eu escrevi no meu Twitter, gente, a Portuguesa está com os 10 jogadores de linha do meio campo atrás. Mazola Júnior foi muito covardão. Muito covardão. Você não vai sair atacando o São Paulo. Não... Mas, pô, se você não jogar, ou não tentar pelo menos deixar 2 jogadores para tentarem puxar o contra-ataque, os 10 lá atrás, pô, bateu, São Paulo teve bola no travessão, bateu, até que numa cobrança de escanteio do Rato, né, o Luciano subiu de cabeça aos 36, fez 1-0. Pô, quando o São Paulo fez 1-0 aos 36, tinha 75% de posse de bola. Não dá, né, Mazola Júnior? Pô, você está treinador da Portuguesa, você não é lá do Arapiraca, não, pelo amor de Deus, cara. Foi muito grotesco o trabalho do Mazola Júnior. Confesso que se eu fosse presidente da Portuguesa, eu mando embora hoje. Meu time para jogar desse jeito, cara. Que é isso? Bom, veio o segundo tempo, continuou São Paulo. Rodrigo Nestor com 1 minuto quase fez. Depois, com 12 minutos, o David saiu driblando todo mundo na zaga da Portuguesa, rolou e o Galupo estava jogando no lugar do Caleri, que ficou no banco de reservas e nem entrou. O Galopo fez 2-0. Primeira jogada da Portuguesa na partida, 17 minutos, uma cabeçada do Paraíso que o goleiro defendeu sem nenhum perigo. 17 do segundo tempo. Vergonhoso, né? Bom, aí o Wellington cruzou, o Luciano quase fez um gol de letra. Depois o Luciano exigiu uma bela defesa do Tomazella. Até que o Madison aos 29 derrubou o Nestor na área, uma pênalti tolo também. Galopo cobrou, fez 3-0. 3-0 com 30 minutos, jogo morto. A Portuguesa com o Lucas Natan num contra-ataque. O Daniel Costa, que não pode ser reserva desse time. O São Paulo estava atacando no escanteio, a bola foi para o Daniel Costa, ele correu um pouco, meteu um passe espetacular. Lucas Natan saiu na cara do goleiro, na entrada da área fez 3-1 para a Portuguesa. Só que a Portuguesa não deu nem para comemorar, porque o Pedrinho, que tinha entrado no segundo tempo também, arrancou pelo lado esquerdo, deu uma paulada. Achei que o Tomazella falhou. Mas de qualquer maneira, fez 4-1 para o São Paulo em cima da Portuguesa, e o São Paulo atropelou. E aí, a gente pode falar que no grupo A
Red Bull Bragantino 7, Botafogo 5 são os dois primeiros, mas o Santos tem 5 e a Inter tem 4. A briga tá boa, tá aberta nesse grupo. No grupo B, a situação do São Paulo é tranquila, ele tem 8. O segundo é o Mirassol com 4. O Guarani também tem 4. Você vê, o São Paulo tem o dobro. E aí o Água Santa tem 2. No grupo C, São Bento 8, Corinthians 7, também tá fácil. Ferroviária 3 e Ituano 3. Também tá fácil esse grupo. Grupo 4, Palmeiras 8, São Bento 7. O São Bernardo com 5 e a Portuguesa com 4 também tem chance. Mas precisam voltar a jogar bola, porque os dois parece que pararam no tempo. E para finalizar, já avisando mais uma vez que os artilheiros são John Kennedy, da Ferroviária, com 3 gols, Roger Guedes, do Corinthians, com 3 gols, Galopo, do São Paulo, com 3 gols. E a rodada, a quinta rodada, já começa no sábado, né? Eu já estou gravando aqui na madrugada da sexta-feira. No sábado já temos vários jogos. Vamos lá. Às 16 horas em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Santo André. Sábado. 18h30 do sábado. O Santos... Olha, se não ganhar, a crise vai bater na porta e acho que o Odair Helma vai começar a ser cobrado forte, hein? Enfrentando a Ferroviária, que estreia o técnico Elano, com história no Santos. Aí às 20h40 estarei lá em Ribeirão Preto pelo Grupo Tati. Faremos Botafogo e Guarani. Jogo importante, o Botafogo para se manter na zona de classificação, pelo menos na vice-liderança, né? E o Guarani, que perdeu a segunda colocação, precisa vencer para retomar uma vaga ali no G2. Então, jogo importante, 8h40 lá em Ribeirão Preto, no estádio de Santa Cruz. Domingo, 3 da tarde, Água Santa e Portuguesa, duelo do desespero. Se o Água Santa vencer, ele passa a Portuguesa, pode jogar até a Portuguesa para a zona do rebaixamento. E a Portuguesa, se quer brigar por alguma coisa no campeonato, pela classificação, por vaga na Série D, alguma coisa, precisa vencer o Água Santa. Jogo importante para os dois, domingo, 15 horas. 16 horas de domingo, Inter de Limeira e Ituano. Também jogo de desespero, jogo que vale para quem perder aí, pode até entrar na zona de rebaixamento. Então, jogo que vale muito para os dois, Inter de Limeira e Ituano. Domingo, 16 horas ainda, São Bernardo e São Bento. São Bernardo querendo retomar o G2 para poder se classificar no grupo do Palmeiras, né? Enfrentando um embalado e decisivo São Bento, que é o líder do grupo do Corinthians, hein? Olha que campanha do São Bento. 18h30 de domingo, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Atenção, Federação Paulista. Presta atenção na tabela, né? São Paulo jogou com o Palmeiras, jogou com a Portuguesa e vai jogar com o Corinthians. Tudo bem. É o único time que jogou aí 3 jogos com os times da capital seguidos. Aí o São Paulo jogou na quinta, jogou ontem. O Corinthians jogou na terça. Igualdade para os filiados, né? Mas enfim, domingo, 18h30, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Aí essa rodada só vai terminar na quarta-feira, quando o Mirassol recebe o Palmeiras. Por quê? Porque no sábado o Palmeiras disputa o título da Recopa do Brasil, né? Porque o campeonato, o Palmeiras campeão brasileiro, com o Flamengo campeão da Copa do Brasil, vale uma taça. Então o Palmeiras joga sábado e aí encerra essa rodada só na quarta-feira. Perfeito? E claro, depois do jogo do Palmeiras na quarta-feira, eu venho com todos os detalhes da quinta rodada do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!